Mateus, no Evangelho de hoje, narra o início da vida pública de Jesus e nos deixa perceber que a narrativa se passa em tempos difíceis, em que prevalecem a injustiça e o mal e onde o reino de Deus não acontece. Naquela época, a Galiléia era ocupada por pessoas simples, sem nenhuma influência, muitas vezes consideradas impuras. A decisão de Jesus de começar sua missão numa região tão remota e esquecida, longe do templo e da hierarquia religiosa da época, já aponta para o tipo de missão a que estava se propondo. A Galiléia de então era uma região de encruzilhada, perto de Cafarnaum, uma cidade aberta ao mar e consequentemente a todos os povos. Embora só tenha pregado entre os seus, a menção explícita à Galiléia dos pagãos mostra que para esse evangelista a proposta de salvação de Jesus abria espaço para todos, inclusive impuros e pagãos. Jesus aqui é apresentado como a luz que surge entre as trevas, a possibilidade de mudança, de esperança de vida. O salmo desse terceiro domingo do tempo comum, inclusive, reafirma Jesus Cristo justamente como luz e salvação. Fazer renascer essa esperança, levar a luz a todos e o mundo à plenitude é a sua missão. E para executá-la, convocou primeiramente 2 pares de irmãos pescadores que trabalhavam lançando redes e as restaurando quando necessário. Essa preferência por uma região esquecida como espaço de missão e a escolha desses 2 pares de irmãos ligados à pesca e às redes como seus primeiros seguidores nos fazem pensar em questões prementes do presente e podem nos ajudar na atualização da nossa missão de cristãos e cristãs hoje. Vivemos num mundo altamente conectado por redes de todos os tipos, principalmente virtuais. Mas, apesar disso, nunca a humanidade vivenciou tanto as consequências da carência de fraternidade e solidariedade. A solidão e o desamparo são uma doença do mundo moderno e fazem vítimas em todos os espaços sociais. O mundo em que vivemos, apesar de conectado, é também um mundo fragmentado. Os grandes projetos sociais e humanos da modernidade se diluíram na chamada pós-modernidade, na qual estamos imersos. Tudo é fluido e as referências tradicionais se dissolvem diante dos nossos olhos. Em consequência, muitos vivem protegidos em sua zona de conforto, numa postura de autodefesa frente a tanta incerteza. Com isso, perdem a percepção da sua própria humanidade como parte de uma totalidade e como ponto de referência importante numa intricada rede de relações humanas. Quando isso acontece, também se perde o próprio sentido de vida enquanto experiência de fraternidade e solidariedade. A missão de quem hoje pretende se comprometer com o segmento de Jesus é com certeza também ser pescador e pescadora de homens e mulheres que estão à margem, para com suas redes trazê-los volta ao convívio com os demais. Apesar de conectada pelas muitas redes virtuais existentes, grande parte da população do planeta não está realmente vivendo em rede. Cabe a nós, cristãos e cristãs, construirmos redes reais que nos permitam entrar em contato direto com as pessoas e trazê-las, tanto quanto possível, à proximidade com os demais, associando-as ao nosso caminho em direção à vida plena, que é o desejo de Jesus e o projeto do Pai. Também precisamos estar sempre preparados para reparar nossas redes, que muitas vezes se rompem e deixam escapar os menores, os mais despercebidos, para que assim ninguém se perca. Jesus, com sua mensagem profundamente inclusiva, escolheu viver entre os excluídos e desprezados da sociedade. Em sua época, seu olhar especial se dirigiu aos pobres, às mulheres em situação de risco, como as viúvas e mesmo às prostitutas, aos órfãos, aos doentes e ao estrangeiro. Hoje, no segmento de Cristo,
Devemos ter esse olhar especial para os excluídos do nosso tempo. Por exemplo, o economicamente empobrecido e o miserável, ambos frutos de um sistema injusto. Qualquer pessoa desprotegida e excluída por questões de gênero, tal como as mulheres e os LGBTs, e por questões de raça, como os afrodescendentes, os indígenas e outros mais, todos alvos fáceis da violência e da discriminação. Não se pode esquecer ainda da imensa massa humana de refugiados e migrantes que buscam espaço para sobreviver em paz e lutar por uma vida digna, amparada por um sistema justo. Foi entre essas pessoas simples que Jesus percebeu que era possível fazer surgir uma proposta de vida de acordo com o projeto do Pai. Ali percebeu a possibilidade de uma verdadeira mudança de rota na história da humanidade. Foi por isso que viveu entre eles quase toda a sua vida, pregando a boa nova do reino. Assim sendo, é também entre eles que devemos procurar combustível para um novo acerto de rota na nossa história. As mudanças verdadeiras, que se mantêm de forma duradoura, não são provenientes do alto e nem impostas à força. As mudanças verdadeiras acontecem nas entranhas da história, a partir dos de baixo, e daqueles que se identificam e se solidarizam com eles, apoiando-os numa luta pacífica, mas contundente, por justiça e dignidade. Sair da nossa segurança, dos nossos medos, dos nossos comportamentos fora de data de validade, de nossas práticas sociais e religiosas arcaicas, não é fácil, mas por um espírito de abertura à necessidade do próximo, alimentados por uma vida comunitária, eclesial, sadia e oração madura, podemos resgatar a coragem, o espírito de luta, o desejo de participação e o amor consciente ao próximo. Libertos da segurança cômoda que nos limita, redescobriremos o prazer de viver em comunidade universal e inclusiva, fazendo assim acontecer o reino de Deus, pelo qual Cristo viveu e lutou até as últimas consequências. A primeira leitura desse domingo retoma a situação inicial apresentada por Mateus. Muitos séculos antes de Cristo, duas tribos de Israel, Zabulon e Neftali, foram deportadas para a Síria, e a Galiléia foi então ocupada por pagãos. Daí a expressão Galiléia dos pagãos, usada por Mateus. Naquele tempo, o profeta Isaías anunciou que o novo rei dos judeus poderia ser a luz para as populações oprimidas. Com Jesus, a profecia se confirmou de forma plena. Essa consciência já presente no Antigo Testamento de que o Messias seria a libertação dos oprimidos, ainda hoje deve nos comprometer contra toda forma de opressão, principalmente gerada pela injustiça estrutural da sociedade e pelo forte egoísmo que domina o mundo. Na segunda leitura, a partir do conflito entre as duas comunidades, Paulo exorta os cristãos à vivência da fraternidade como característica fundamental dos que pretendem seguir o caminho trilhado por Jesus Cristo. Neste sentido, Paulo reforça a ideia de Jesus, que escolheu inicialmente pares de irmãos para segui-lo, para que esses, com espírito fraterno, congregassem mais e mais homens e mulheres numa dinâmica em que as habilidades pessoais pouco importam, e sim o amor ao próximo em Cristo. As leituras deste domingo são uma boa oportunidade para que nos questionarmos acerca de nossa missão como cristãos e cristãs e percebemos até que ponto estamos, com nossa vida, realmente levando ao mundo o Cristo dos Evangelhos, aquele que levou luz às trevas, lutou para que todos tivessem vida em abundância e dedicou um olhar especial àqueles que ninguém enxergava.